Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O escritor e filósofo Chesterton tinha fama de ser uma pessoa tremendamente distraída. Conta-se que numa ocasião, viajando ele de comboio, chegou o revisor para lhe pedir o bilhete e então ele começou a procurar o bilhete em todos os bolsos que tinha no seu casaco e não encontrava o bilhete. Começou a ficar muito nervoso, de tal maneira que o revisor lhe disse: Esteja tranquilo, também não se preocupe, de certeza que tem aí o bilhete, eu vou continuar a pedir os bilhetes aos outros passageiros e depois volto cá e entretanto dou tempo para que o procure. Mesmo que não encontre, não fique preocupado que eu não lhe vou cobrar o bilhete. Mas ao ouvir estas palavras deste revisor tão compreensivo, o Chesterton disse: Eu não estou preocupado por ter de pagar outra vez o bilhete, o que eu estou preocupado é que esqueci-me qual era a estação onde queria sair e pelo menos isso estava escrito no bilhete. A ser verdade esta história, ele era de facto bastante despistado, mas de certa maneira tinha razão. Não vale a pena fazer uma viagem de comboio se não sabemos para onde é que queremos ir, onde é que queremos sair. Nós, neste mês de novembro, e ainda mais nestas últimas semanas do ano litúrgico, temos considerado com mais frequência, talvez, as verdades eternas, aquilo que nos acontecerá no final da nossa vida, o nosso destino final. São coisas que Deus nos revelou, coisas que tu, Jesus, explicaste aos apóstolos em muitas ocasiões e que parecem, algumas delas parecem-nos lógicas, outras parecem-nos mesmo misteriosas e difíceis de compreender. O Evangelho da missa de hoje dá-nos a oportunidade de meditar um bocadinho sobre uma dessas verdades, aquela que nós pronunciamos no credo todos os domingos, quando dizemos: Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Pois no tempo de Jesus havia um grupo chamado os saduceus que não acreditavam nesta ressurreição dos mortos e então colocaram a Jesus um caso hipotético, altamente teórico, sobre uma mulher casada com um homem que depois fica viúva e depois vai se casando com os irmãos desse homem sem deixar descendência, e depois o que é que aconteceria a essa mulher quando morresse e se encontrasse na suposta ressurreição com esses homens que teve como maridos um a seguir ao outro. De qual deles seria ela a esposa? Bem, Jesus enche-se de paciência e responde àqueles homens, confirmando na sua resposta a realidade da ressurreição dos mortos. É verdade, nós haveremos de ressuscitar depois da nossa morte. Não estou só a falar da alma que nunca morre e vive eternamente, mas também do nosso próprio corpo. Assim o diz o Catecismo da Igreja Católica. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Isto tem até alguma lógica. Deus, quando nos criou, criou-nos com corpo e alma. Antes do pecado original, Adão e Eva tinham um corpo e uma alma imortais. O corpo não era um obstáculo para que eles pudessem ver a Deus. Pelo contrário, era algo querido por Deus e faz parte de alguma maneira dessa imagem e semelhança de Deus. E por isso até nos parece razoável que no céu haja um momento onde não estará só a nossa alma, mas também o nosso corpo ressuscitado. Um corpo glorioso. Não quero dizer com isto que seja um corpo do SLB. Perguntava-me numa ocasião uma criança como é que é isto da ressurreição dos corpos e, senhor padre, mas
se eu morrer, ressuscito com o corpo de que idade? Sim, já agora postos a escolher, podemos escolher o corpo quando ainda não era careca ou quando tinha o peso ideal. Não, isto não é assim. Não se trata deste mesmo corpo que naturalmente se degrada depois da nossa morte, mas está relacionado com este corpo que temos agora. Podemos pensar um pouco naquilo que era o corpo glorioso de Jesus. O Senhor, depois de ressuscitado, às vezes era reconhecido pelos seus amigos, outras vezes não era reconhecido. Pensemos nos discípulos de Emaús que não o reconheceram. Não estava sujeito, por outro lado, às leis da física. Era capaz de aparecer no meio de uma sala fechada e também não era puro espírito, porque era capaz de se alimentar e podia-se tocar nele. Pode ser que não tenhamos todos os pormenores sobre como será essa ressurreição dos corpos, mas meditar sobre estes temas ajuda-nos, Jesus, a pensar no valor que tem o nosso corpo. Não é uma coisa acessória. É importante amar, cuidar e respeitar o nosso corpo. Numa ocasião, visitei um convento já abandonado e a guia que estava a mostrar esse convento explicava ao mostrar as celas, tinha uma porta muito estreitinha e explicava: bom, a porta era estreitinha para que os monges que aqui estavam se dessem conta de que para entrar no céu não podiam comer muito. Bem, acho que quando Nosso Senhor falava da porta estreita não era bem isso que queria dizer. Quer os S, quer os XL podem entrar no céu. O motivo pelo qual temos de cuidar o nosso corpo é resumido pelo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, que vos foi dado por Deus, e que não vos pertenceis a vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pedimos-te nós agora, Senhor, que te saibamos glorificar no nosso corpo, que saibamos cumprir os mandamentos que se referem de uma maneira direta ao nosso corpo, ao nosso e aos das outras pessoas. E nunca nos esqueçamos da sua enorme dignidade, templo do Espírito Santo. E que saibamos evitar também aquele perigo muito atual de viver só para o corpo, como se ele fosse Deus, o único Deus que existe. Não é verdade. O nosso corpo é de facto mortal e envelhecerá, e até mesmo o Cristiano Ronaldo em algum momento deixará de jogar a bola, mas ao mesmo tempo é um corpo que há de ressuscitar. Com os nossos olhos veremos a Deus. E é um corpo com o qual podemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos, mesmo ações corporais. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor Jesus, tu que assumiste um corpo como o nosso, tu que encarnaste, te fizeste homem e agora estás à direita do Pai, com esse corpo glorioso, ajuda-nos a reconhecer-te a ti em todas as pessoas, em mim próprio, com o corpo e alma, nas pessoas que estão com saúde, nas pessoas que sofrem, nas pessoas que têm uma boa aparência exterior e naquelas que nos podem parecer desagradáveis. Jesus, que eu reconheça sempre essa enorme dignidade. Pessoas de corpo e alma. Uma alma eterna e um corpo que tu ressuscitarás no final dos tempos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.